Essa série eu vou chamar de Os Mistérios da Meia-Noite. Aqueles assuntos espirituais que ninguém tem coragem de contar na fila do pão, mas que eu vim aqui justamente para contar para vocês. Tudo tem um contexto, não é? A minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 19 anos e foi bem desafiador, na verdade, assim, viver esse luto ali tão nova, né? Eu sabia, assim, que com a condição de saúde dela, um dia ela iria partir. Mas a gente, mesmo sabendo, a gente nunca tá preparado de verdade. E o que acontece é que depois que ela se foi, eu enfrentei vários desafios na minha vida, né? Eu já era órfã de pai e nesse momento a gente morava sozinha, eu e ela, em uma casa de aluguel. Então, quando ela se foi, bom, eu tive que devolver a casa, né? E eu fui morar de favores com a minha meia-irmã nessa época. E eu morei com ela por muito pouco tempo, foi mais ou menos ali um mês. Depois eu fui morar com um namorado que eu tinha naquela época. E a vida continuava com os seus porquês, com os seus desafios. E eu cheguei em um momento, eu disse, cara, eu só posso estar com algum espírito obsessor, né? E antes de mais nada, o seio familiar da minha família brasileira é um seio evangélico. Da minha família suíça, se não for católico, é protestante. Eu não lembro mais essa parte. E a minha mãe, como ela era meia revoltada com a família dela, com a mãe dela, ela quis nos batizar na católica. E ela estava sempre buscando em religiões diferentes essa essência de Deus, né? Ou é a própria essência dela. Então isso fez com que aos 10 anos de idade eu ouvisse pela primeira vez o que era o espiritismo, né? Apesar da gente nunca ter frequentado um centro espírita, mas ali surgia curiosidades, né? Eu sempre fui uma criança apaixonada por esses filmes de bruxa, eu sempre me vestia de bruxa. Eu acho que a nossa criança ainda está muito conectada com a verdade e a sabedoria da nossa alma, né? Então, eu sempre fui muito aberta para o mundo místico, para o misticismo, para tudo que era ali de oculto, para tudo que não se falava dentro da religião ou dentro das igrejas, né? Até se fala de um pouco de misticismo religioso, mas mesmo assim ainda é uma janela muito fechada nesses lugares. Então, o que é que acontece? Eu tava lá enfrentando todos esses desafios e eu pensei, cara, não é possível, só posso estar com algum espírito obsessor. Porque eram realmente tantos desafios na minha vida que eu não via outra coisa, outra possibilidade, né? Ninguém falava de saúde mental, ninguém falava de trauma, né? As redes sociais, elas não eram como hoje em dia. Hoje em dia tá muito mais fácil a gente ter acesso à informação, né? Tanto numa rede como na outra, a gente tá sempre ali buscando compartilhar informações hoje em dia. Mas realmente nós milenares, eu acho que é assim que diz, né? Quem nasceu até a década de 90 ali, mais ou menos, enfrentou ainda essa questão de que os assuntos não eram compartilhados com tanta facilidade, não é mesmo? E aí eu me lembro que um belo dia eu fui visitar uma senhora, uma mulher, né, incrível. Inclusive eu tive o prazer de fazer o projeto da sala dela na época. E eu fui lá visitar a loja dela. E conversando sobre os desafios da vida, eu digo, gente, não é possível, eu tô enfrentando tantos desafios. Eram desafios financeiros, de profissão, de formação, muitos questionamentos na minha cabeça. Eu já tava com esse desejo de voltar pra cá, pra Suíça. Pra quem não sabe, eu sou daqui da Suíça, né? Nasci aqui. Minha mãe era brasileira e o pai suíço. E aí, conversando com essa pessoa, ela me disse assim: Lili, um apelido meu de infância, né? Ela disse, Lili, olha, eu ouvi falar que tem um centro espírita e que a gente vai lá, a gente dá a nossa mão pro médium e o médium vai ver se tem algum espírito obsessor conosco. E se tiver, ele vai fazer lá o que ele tem que fazer para que esse espírito saia, né, e te libere e te deixe ali em paz. E aí eu disse, gente, eu vou lá, né? Que eu disse assim, tudo que eu tô enfrentando aqui não é possível, eu só posso estar enfrentando, só posso estar com algum espírito obsessor, não é possível. E ela me falou, olha, mas essa sessão lá, ela é realmente pra tirar os obsessores de você.
ela não é uma sessão de psicografia. Para quem não sabe, psicografia, né? O médium tá lá sentado e ele recebe a presença, a informação da pessoa que já partiu, do falecido, e começa a escrever uma carta ali ou uma letra ali pra pessoa que tá ali na sessão, né? E eu fiquei, tá, não tem problema e tal, me diz quando que é, e a gente vai lá. E foi o que aconteceu, né? A gente foi juntas. Eu creio que fomos eu, ela e o marido dela. Foi isso mesmo, a gente foi os três. E chegando nesse local, claro que eu fui com a expectativa de que algum médium ele parasse o que ele estava fazendo pra, né, começar ali a escrever uma carta pra mim que fosse da minha mãe, do meu pai, dos meus ancestrais, sei lá, gente. Eu queria. A minha criança queria receber um presente ali. Não tinha como, né? Eu devia ter o quê? Isso foi mais ou menos uns 3 anos depois que a minha mãe faleceu. Eu tinha 19 anos quando ela se foi, então eu devia estar mais ou menos ali com uns 22 anos, mais ou menos, né? E aí, o que é que aconteceu, gente? Presta atenção, porque aqui vem o ponto X dessa parte de os mistérios da meia-noite. Histórias que ninguém te conta na fila do pão, mas como eu tenho o meu Dharma no signo de Aquário, eu sou dessas que vai te contar, hein? Então tá, a gente chegou lá no centro espírita, era um lugar simples, é uma casa simples, né? E era bem interessante, assim, porque cadeira de plástico, aí tinham uma imagem ao fundo que eu vi outro dia numa foto que essa imagem tá lá até hoje, que se não for Jesus é algum outro ser. E aí as cadeiras de plásticos elas estavam divididas em duas fileiras, ou seja, tinha a fileira da esquerda e a da direita. E na frente tinha uma grande mesa. Uma mesa assim tão grande que lembra aquela mesa de Jesus Cristo, quando ele tem a última ceia com os 12 apóstolos, né? E eu lembro que do lado esquerdo, perto de uma das janelas, também tinha uma grande mesa, mas um pouquinho menor do que essa que estava na nossa frente. E aí então a gente se senta, né? Todo mundo ali naquele momento de se sentar. Tem uma pessoa na nossa frente, bem na frente mesmo da mesa ali, na frente das pessoas que estavam sentadas, que ia explicar como era ali o procedimento, o que é que ia acontecer, pedindo que todo mundo, né, ficasse em silêncio, que respeitasse aquele momento, que ia ter, tipo, se não me engano, um momento de meditação, de oração ali no começo. Eu não lembro os detalhes dessa parte, porque já faz muito, muito tempo, gente. Já tem o que mais de 10 anos atrás que isso aconteceu comigo, né? Eu tô com 35, isso aconteceu quando eu tinha uns 22, então, né? Já tem tempo. Mas eu lembro que a pessoa tava lá na frente dando todas essas explicações e eu lá sentada assim, tipo, ai, gente, será que de repente um médium vai psicografar uma carta da minha mãe, não sei o que, né? Bem louca, bem doida, bem na criança com expectativa de receber esse mimo da minha mãe ou do meu pai, por exemplo, né? E aí foi muito interessante, porque aonde eu tava sentada, eu tava perto da parte do corredor, né? Da divisão ali entre os dois blocos ali de cadeiras. E o meu coração ele começou a acelerar. E nisso que o meu coração começou a acelerar, eu fiquei, ai, eu devo estar ansiosa, tipo, pra que aconteça alguma coisa. Eu, ai, Elisa, coisa da minha cabeça, ninguém vai psicografar, que não é pra isso e tal, né? Quando eu olho, assim, num ângulo de 45 graus, eu começo a ver a minha mãe. A minha mãe tava, assim, lá na quina dessa sala. E eu, não, é coisa da minha cabeça. Não pode. Aí eu olhava pra frente, olhei e olhava pro ângulo dela, porque realmente ela tava no ângulo de 45 graus aqui da minha visão. Bem, bem assim, né? E quando eu olho de novo, eu via não somente a minha mãe, mas do lado, desse lado de cá dela, tinha uma pessoa, tipo, um outro ser, né? Um outro espírito. E do outro lado tinham duas pessoas também. Eu creio que eles eram homens, né? Assim, energia masculina, tá?
E a minha mãe, ela tava vestida, era tipo assim, a roupa que ela tava vestida era muito linda. Não era uma roupa, tipo, como a gente vê aqui. Era tipo esses vestidos, bem assim, nosso lar, né? E é muito interessante, porque ia do branco pra um rosa e um azul. Tipo um branco meio bege, sabe? E pro rosa e o azul. Era muito lindo, assim. Eu anotei essa experiência tanto no Facebook como em algum outro lugar aí. Né? Algum lugar tá registrado isso daí. Eu não tenho mais Facebook, então eu perdi essa postagem porque eu anotei no mesmo dia, porque foi muito forte pra mim. E quando eu olhava pra minha mãe, eu dizia, não, minha mãe, sério? E ela, tipo assim, ela me mostrava que ela tava ali com os guias dela, os, sei lá, superiores dela, os mentores dela ali, né? Ela dizia, tipo, não é com a voz essa voz e não era vendo com esses olhos, gente. É realmente um holograma que você vê no nível psíquico, que o teu corpo consegue perceber, mas não é como ver uma pessoa fisicamente, né? E aí ela se comunicava comigo por telepatia. Hoje eu sei que era telepatia, né? Porque eu ouvia tudo, mas ao mesmo tempo a pessoa estava dando as explicações assim na nossa frente para todo mundo e eu estava ao mesmo tempo tendo essa experiência espiritual ali, né? Extrafísica, porque eu dizia, como que você tá? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E era assim, tipo, espero que você esteja bem e tal. Eu não conseguia perguntar mais do que isso, porque era muito surpreendente. E no nosso tempo humano, isso durou assim segundos, mas foram segundos que pareciam horas e eternidade. E foi muito forte tudo isso, sabe? E aí a minha mãe, ela dizia: eu vim pra dizer que eu estou bem. E aí é como se ela fizesse a metade do caminho, né, entre a quina do lugar onde ela apareceu, da sala. E quando ela dizia isso, né, eu vim para te dizer que eu estou bem, que Deus existe. E aí, depois, quando ela apareceu novamente, já foi assim, o espírito dela me atravessando, sabe? Assim, mas era tipo. Claro que na hora eu só ficava assim, ó. E ninguém percebeu, porque eu não sou uma pessoa de ter reações extremamente fortes, vamos dizer assim, né? Muitas vezes eu fui praticando isso dentro de mim ao longo da minha vida, de, tá, tô vivendo experiências espirituais, posso estar falando com você, mas ao mesmo tempo tá vivendo alguma outra coisa. É como se o meu cérebro, ele tivesse se dividido em duas partes, né? A parte material dessa realidade que existe aqui e a parte espiritual. Não, eu não passo 100% do meu tempo ou 24 horas do meu dia vivendo dessa forma, tá, gente? Mas acontece sim, já aconteceu várias vezes, inúmeras vezes. Eu vou contar, eu vou buscar trazer todas essas experiências aqui, né, nesses episódios de O Mistério da Meia-Noite. Então fiquem ligados, porque esse é só o primeiro episódio, por exemplo, né? Então, voltando para essa história. Quando a minha mãe, ela veio, né, e ela disse assim, eu vim pra dizer que eu te amo, então foi assim, tipo, o espírito dela me atravessando e eu sentia realmente, todo o meu corpo ele sentia, ele vibrava de uma maneira diferente e eu só assim, mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E era tão rápido da maneira em como eu falava isso de maneira telepática que eu digo, gente, mas eu não aprendi a falar rápido dessa forma, né? Nós no Brasil, nós falamos devagar, né? Principalmente se você veio ali no Ceará, Nordeste, a gente fala um pouquinho mais devagar, realmente. E aí, bom, né, teve essa parte, depois eu fui lá, toquei na mão do médium. Aí o médium disse: Não, você não tem nada, não tem ninguém com você. E eu pensei assim: Puta que pariu, né? Então sou eu o problema? Sou eu realmente o problema dessa história? Porque, tipo, eu venho aqui achando que eu tô com obsessão, com obsessor, e na verdade não é? Então, o problema sou eu, né? E aí, pronto. Eu fiquei feliz e eu fiquei triste ao mesmo tempo, né? Feliz porque eu disse, bom, pelo menos não é um espírito obsessor. E triste porque eu digo, porra, eu não posso culpar nenhum espírito, né? Enfim. Disso depois acabou as sessões lá e tal.
E a gente foi pro carro voltando lá pro local de trabalho do casal, né? Quando a gente entra dentro do carro, gente, me veio a confirmação de que o que eu vivi foi real. Foi real e que não era loucura da minha cabeça. E eu acho que isso, para quem tem uma mediunidade mais aflorada, mais desenvolvido, é a nossa maior dúvida, é a nossa maior questão, né? Será que eu tô ficando louca? Será que isso realmente foi real? Né? Se eu disser pra alguém, nossa, eu vi a minha mãe lá no centro espírita, a pessoa vai dizer, não, minha filha, você foi pra um centro espírita, tá achando que você vai ver o quê? Né? Ou muitas pessoas vão dizer, ai, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, isso é o seu ego, não é? Mas o que aconteceu foi o quê? Foi que a pessoa com quem eu fui, né? Eu não quero compartilhar o nome dela aqui por respeito, até porque depois eu sei que ela se tornou uma pessoa ali fiel na igreja evangélica, e aí muitas pessoas na igreja evangélica ainda têm esse pré-conceito, né, com a espiritualidade, com essas experiências espirituais. Mas eu adoro essa pessoa. Faz muito tempo que eu não tenho contato com ela, mas eu adoro ela, enfim. Ela disse assim: Lili, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu. E eu, conta. Isso, né? O marido dirigindo, ela na frente e eu na parte de trás do carro. E ela, eu vi a tua mãe lá. E eu, na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, eu não fui a única a ver a minha mãe. Então ela realmente estava lá. Então eu realmente vi ela. E o meu coração ficou assim, ai, gente, como pode melhorar isso tudo, né? E eu não contei pra ela nesse momento que eu tinha visto a minha mãe. Mas eu deixei ela falar. Eu disse, ai, foi, como que foi? Eu sempre fui assim, né? Até quando eu fui nas cartomantes, ou quando eu. É muito raro hoje em dia eu ir, mas durante anos, eu gostava de ir, assim, nas cartomantes pra ter um direcionamento, ter uma orientação ali, o que é que eu posso seguir, o que é que, se eu seguir um determinado caminho, o que é que pode acontecer ali, né? Eu sempre tive muita clareza com relação a essas questões. E até quando eu fui em cartomantes, por exemplo, né? Eu nunca dei muito detalhes do que eu queria saber. Era sempre assim, deixa ela, né? Ela não é médium, ela não é cartomante, então deixa ela ver o que tá aí pra mim, não é? E isso é um dos conselhos que eu dou pra vocês também. É isso, é que você vai nesse tipo de serviço, não conta muito da tua vida, deixa a pessoa, né, captar o campo, o que é que o lado espiritual tem pra te contar. Porque uma cartomante, gente, ela é como eu, ela é como você, ela é como um telefone, um notebook, aqui que eu tô gravando, é só um aparelho ali que tá se permitindo te transmitir uma informação de acordo com o teu campo eletromagnético, de acordo com a tua consciência de hoje em dia, tá? Então eu deixei ela contar como que foi pra ela isso de ver a minha mãe. E ela contou a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Ela disse assim: "Eu vi a tua mãe de cabelo curtinho, esvoaçante. A minha mãe devia ter um cabelo um pouquinho mais curto do que o meu agora, tá? E ela não tinha muito cabelo como eu. Então ela tinha uns cabelos mais finos mesmo, né? E essa amiga, ela disse assim: eu vi a tua mãe, parecia que ela tinha uns cabelos assim, pareciam plumas, sabe? Estavam voando. Ela tava com um semblante de estar em paz, de estar bem. E a roupa dela, ela tava vestida. E ela falou a mesma coisa que eu vi, né? Assim, nessas nuances, era uma roupa colorida, assim, que não dava pra distinguir muito, porque era realmente uma nuance, sabe? Quando passa do bege pro rosa, do rosa pro azul. Não tinha essa separação de cores como na minha pintura aqui, por exemplo, né? E ela tava linda, não sei o quê, e eu fiquei muito emocionada. Eu digo, eu tenho que te contar então. Eu também vi a minha mãe, aí eu contei, né, do jeito que eu contei aqui pra vocês e tal. E a gente ali ficou muito emocionada, né, porque são coisas que a ciência tenta, mas ainda não explica esses fenômenos extrafísicos, não é? E por que que eu comecei essa série de Mistérios à Meia-Noite?
porque eu quero trazer luz para a vida de vocês. Talvez você também tenha sensações, escute vozes, né? E que você tenha dúvida. E que muitas pessoas vão te chamar de louca ou de depressiva, ansiosa, esquizofrênica, TDAH, o que quer que seja o título humano que as pessoas deem para isso. Mas eu quero te mostrar aqui que vão existir vários fenômenos extrafísicos, né? Esse dia eu não só vi a minha mãe, como eu ouvi, como eu senti ela. E eu lembro que ela me mostrou o local onde ela estava, como que era, que Deus realmente existia. E eu sentindo essa confirmação no meu coração, porque o nosso coração é o nosso campo eletromagnético, é ele que registra todas essas informações, não é? Então, essa série de vídeos aqui, ela é justamente isso, sabe? Que você possa ter uma confirmação de que sim, você não é louca, você não é louco, essas experiências espirituais, elas existem e é uma maneira, é um presente pra gente poder ter esse contato com isso que tá no invisível, no oculto aqui. É tanto que quando eu comecei a gravar essa série aqui já hoje, que eu senti umas vibrações diferentes aqui no meu ouvido direito, né? Mas como eu tô concentrada em fazer esse vídeo para vocês aqui, eu só falei intuitivamente, deixa eu fazer o meu vídeo aqui, depois a gente vai resolvendo. Mas entre todo esse contexto aqui, né? Tudo isso é o quê? Às vezes, para você prosperar na tua vida, para que você possa sim avançar na tua vida, talvez seja necessário você desenvolver as suas capacidades mediúnicas. E isso é uma coisa que as pessoas, elas vivem tanto no materialismo que elas vão esquecer que prosperidade também é estar em paz com esse lado espiritual, com os seus dons mediúnicos. E se você veio com essa sensibilidade mais aflorada, ela tá aí para que você possa servir a humanidade na evolução da consciência e na expansão de todos nós. Então, esse daqui foi o primeiro vídeo dos Mistérios da Meia-Noite, onde eu conto, sim, as minhas experiências espirituais com muito amor, com muito respeito, e eu não espero nada menos, nada mais do que respeito de todos que estão assistindo aqui. Se você não é de acordo, meu amor, vira, já muda e já aperta pro próximo vídeo, vai assistir outra pessoa, vai assistir outro conteúdo, e é sobre isso. Aqui é sobre quem quer desenvolver a sua prosperidade no nível de alma. E para que você possa desenvolver a tua prosperidade no nível de alma, tu vai ter que estar em paz com a experiência da espiritualidade, né? Com a tua prosperidade da espiritualidade, tá bom? São pelo menos 4 áreas, 4 principais áreas da prosperidade: relacionamentos, a vida financeira, a saúde e a espiritualidade. E ter prosperidade espiritual não quer dizer somente ir para a igreja todos os domingos ou servir a uma comunidade religiosa. É você realmente desenvolver as suas capacidades e os seus dons mediúnicos e servir sim essa humanidade aqui com coragem, com intento, com autoconfiança. E sempre, sempre lembra, alinhamento vertical, porque tudo é Deus. Deus está em tudo. E você também é uma parte de Deus. Você também é filho dele. Então você está aqui para desenvolver sim essas capacidades com muita coragem, com muito intento e confiança em você. Não duvide da sua capacidade de fazer o bem pro próximo. Não duvide da tua capacidade de ajudar sim o mundo espiritual. Porque quantas pessoas morreram ou vão morrer ainda esse ano e estão extremamente apegadas à matéria? E aí o que é que acontece? Quando você morre, você vai ficar aqui, sendo um espírito obsessor. Como tem tantos e tantos e tantos. Gente, o que tá no lado invisível, vocês não têm ideia da comunidade que tá aqui porque é apegada à matéria, porque não recebeu esse tipo de informação, que sim, existe um mundo espiritual, não é somente a matéria. E que você deve sim aceitar a sua missão de alma, que é volta para casa do Pai, volta lá para a fonte criadora de tudo que é, e você vai continuar a sua evolução. Essa não é a tua única vida. Essa é só uma de várias que você já teve ou que você ainda vai ter.
Mas você ter sim esse entendimento agora vai te levar a alcançar novos patamares, tanto na vida física, material, como na vida espiritual. E eu espero sim que você possa prosperar no nível de alma, no nível mais elevado, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, porque aí eu já vou trazendo depois o segundo episódio. E o que é que eu vivi no segundo episódio, hein? Você chuta aí? Porque olha, gente, eu tenho cada assunto, cada experiência que já me veio até de escrever um livro sobre todas essas experiências. Mas por enquanto, como vocês devem estar sabendo, eu tô lançando o meu primeiro livro, que é Caminhos da Alma. Inclusive, dia 5 de julho de 2025 agora, vou até botar a data, aqui na Suíça eu vou estar lançando o livro físico. E em breve o livro online também, que é para vocês receberem de onde vocês estiverem. Porque lá eu conto um resumo do que foi a minha jornada de ter nascido aqui na Suíça, ter ido para o Brasil, todos os desafios que eu enfrentei e como que eu cheguei aonde eu estou hoje, tá bom? Então é isso, até o próximo episódio!